Olá, bem-vindo às 5 trilhas da educação pós-pandemia, preparando o educador para esse novo momento. Trilha Suporte ao Educador, Fortalecimento Socioemocional. Aula 2, Foco nas Soluções. No livro O Segredo Judaico da Resolução de Problemas, Newton Bonder fala para a gente sobre o pensamento do judeu, a cabeça de judeu. Todos sabem que esse povo foi muito perseguido, sofreu em vários momentos da história, e eles foram desenvolvendo algumas habilidades que foram fazendo parte dessa mentalidade. O autor traduz essa característica da seguinte forma: a impossibilidade é uma condição momentânea, e quem sabe disso não desiste. E nenhuma outra postura é tão instigadora de criatividade e intuição quanto o não desistir. O simples fato de permanecer no jogo abre opções que fora dele, ao se jogar a toalha, obviamente não existem. Ele ilustra bem isso relatando um incidente na Idade Média onde acusaram um judeu de ter matado uma criança, pelo simples fato de não encontrarem o culpado. E o judeu, sabendo e percebendo aquela injustiça, chamou um rabino para falar com ele e fazer alguma oração. O rabino lhe disse: não desista, ele será mostrado um caminho inimaginável. Chegou o dia do julgamento e o juiz, querendo mostrar uma sensibilidade e uma bondade, disse para ele: já que você é judeu, você serve a um Deus, eu vou colocar aqui em um papel a palavra culpado e em outra a palavra inocente. E vou colocar as duas opções dobradas na sua frente. Aquilo que você escolher será a sua sentença. O judeu, sabendo que não tinha chance alguma naquele conluio, naquela conspiração, imediatamente lembrou-se das palavras do rabino. E ele teve um entendimento, e na hora ele avançou em um dos papéis, pegou e engoliu. O juiz logo se assustou e falou: como nós vamos saber qual é a sentença? O judeu disse: simples, abra esse papel. A palavra que estiver escrita nesse papel significa que eu escolhi o seu contrário. Bom, ele estava livre. De forma que só o fato dele permanecer no jogo lhe abriu opções e possibilidades inimagináveis. Uma antiga primeira-ministra de Israel, Golda Meir, disse certa vez: tudo que meu povo tem é espírito. Ela estava dizendo, no contexto, que o povo não tinha petróleo, o povo não tinha uma terra cheia de riquezas, os seus vizinhos sempre estavam em lutas e em guerras, e ela disse que se o povo de Israel perdesse o espírito, nem os Estados Unidos poderiam ajudar mais aquela nação. Sabe o que isso me faz pensar? No Brasil não temos tantas condições. Nós sabemos que os professores não são tão valorizados como merecem. Nós entendemos que isso precisa mudar na nossa nação. Mas veja bem, o que fortalece, o que faz toda a diferença no nosso país é que os nossos professores têm espírito. E se os nossos professores perderam o espírito, a nossa nação vai afundar. Ela não teria chance alguma de permanecer, de caminhar e de evoluir. Esse espírito resiliente é que faz com que os nossos professores permaneçam no cenário das lutas e nos mais desafiantes contextos encontrem soluções transformadoras para os seus alunos. O psicanalista Erik Erikson já nos falava de um self de grupo, uma mentalidade de grupo. E esse self de grupo, essa mente do nós, esse nós, a junção da mentalidade dos professores brasileiros, ela existe. E é uma mentalidade resiliente, forte e criativa. E com certeza é a mentalidade que vai nos ajudar nesse momento de grandes transformações e grandes desafios que a pandemia nos trouxe. Queria contar uma história singular de uma brasileira que representa bem essa mente forte e que permanece na luta, na batalha, em busca de soluções. Dailza Damas, uma mulher comum, esposa, mãe, dona de casa, que ajudava o marido na empresa, aos 28 anos, foi levar seu filho para fazer natação para melhorar a resistência à bronquite. Logo aproveitou para aprender a nadar.
Em pouco tempo, começou a fazer nado em mar e decidiu fazer a travessia do Canal da Mancha entre a França e a Inglaterra. Encarou vários desafios em buscar apoio para este feito, até que conseguiu concluir o seu objetivo. Durante a travessia, encontrou desafios maiores que o planejado. Houveram momentos em que o mar alcançou níveis altíssimos de ondas. Quando essas chegam ao grau 4, normalmente, por segurança, retiram o nadador da água. Porém, como ela estava com uma boa cabeça, como ela mesma disse, a deixaram continuar. O problema é que as ondas chegaram ao grau 5, fazendo com que ela quase não saísse do lugar, levando-a a outra direção, tamanha a força da corrente do mar. Ela chega de forma improvável, não no lugar planejado, mas em um lugar mais distante, batendo o recorde de maior distância daquele ano. Permanecer no jogo, procurando as soluções, com foco na solução, olhando para as luzes da cidade, motivaram Dailza a vencer os seus desafios e alcançar mais do que o planejado. Daniel Goleman já dizia que durante a ansiedade a atenção pode se focar na fonte da ameaça, limitando a nossa percepção, a nossa atenção. Ou seja, quando um certo estímulo nos gera estresse e leva a nossa atenção para a ameaça, nós ficamos limitados na nossa forma de pensar, de enxergar e de ver as nossas saídas. Eu me lembro quando fazia estágio em psicologia escolar e minha orientadora me disse certa vez: Rony, a solução está nas pessoas. As pessoas que vivenciam seus desafios pessoais e de grupo, elas têm respostas. O que nós precisamos é criar um ambiente propício. O que nós precisamos é ajudá-las a crer, acreditarem em si mesmas e encontrarem essas saídas. Aquilo mudou a minha vida profissional. Levei esse conhecimento para empresas e outras áreas do conhecimento, para a clínica. E sempre acreditei que as pessoas que estão em determinado ambiente de trabalho ou o meu cliente na clínica, eles têm respostas. E sempre criei um ambiente onde eles poderiam, com tranquilidade, pensar e avaliar, buscar, trazer o foco para as soluções e buscar encontrar respostas para aquelas situações difíceis ou aqueles desafios que estavam passando. Certa vez, trabalhando com organizações, eu li um livro sobre mudanças, Quem Mexeu no Meu Queijo, de Spencer Johnson. E esse livro conta a história de dois homenzinhos, ele faz uma ilustração com dois homenzinhos e dois ratinhos, que estavam ali perdidos num labirinto. Os dois homenzinhos, os dois ratinhos, tinham um queijo em determinado lugar ali no labirinto que eles chamam de seção C. Esse queijo representava o que elas querem da vida, o que as fazem feliz, o que as fazem ficar bem. O livro conta que os ratinhos estavam preparados para agir. Quando o queijo acabava, eles saíam em direção ao novo queijo. Mas os homenzinhos se adaptavam àquela situação e sofriam quando percebiam que o queijo estava acabando. E o livro faz uma pergunta fantástica que transformou a minha vida. O que eu faria se eu não tivesse medo? O livro vai nos demonstrar que, às vezes, nós vamos ficando presos ao passado, presos a situações que vão sendo transformadas. E nós não vamos aceitando essas transformações. Nós vamos sofrendo, ficando angustiados, porém não vamos tomando uma iniciativa de buscar o novo. Essa pandemia me trouxe um exemplo claro e pessoal. Eu sempre tive muita dificuldade com a tecnologia. Sempre ficava pedindo alguém para resolver alguma questão de tecnologia para mim. Até que, no isolamento e tendo que trabalhar de forma remota, eu tive que me adaptar. Me forçar a aprender algumas coisas e tomar uma nova cultura de vida, de tentar, de se esforçar, de ser um pouco mais curioso. E aquele medo foi diminuindo e acabando. Eu sofri bastante quando o meu queijo começou a ser mexido, mas eu não tive outra opção. Eu tive que encarar a minha dificuldade e perceber que um passo precisava ser dado. E eu comecei a dar um passo de cada vez e me adaptei bem melhor às tecnologias. Posso dizer para você que fez uma grande diferença na minha vida. Como dizia a grande educadora Maria Helena Novaes, na didática há sempre dois aspectos envolvidos: o da simples reprodução e o da reprodução ampliada. As coisas não vão jamais
voltar a ser como eram antes. Quanto mais cedo aceitarmos as transformações, mais rápido nos prepararemos e colheremos o fruto de nossa decisão, mesmo que em meio a dúvidas e alguns temores. Aqui ao lado na plataforma você vai encontrar atividades de fixação. Faça o download do e-book para ter mais informações sobre o tema e baixe o questionário reflexivo. Isso vai te ajudar a colocar os desafios no papel e, consequentemente, ter mais controle sobre eles. Aqui nós aprendemos que a impossibilidade é uma condição momentânea e aprendemos também que o foco na ameaça nos torna mais ansiosos e com dificuldade de pensar e encontrar soluções. E aprendemos também que o foco nas soluções nos fortalece e nos ajuda a encontrá-la. Muito obrigado e até o próximo encontro.